Minha diretoria, eu estou hoje absolutamente honrado, porque isso aqui, além de ser um ano de Copa, o que já é suficientemente empolgante para nós, eu estou diante de um ídolo, de um cara que, puta que pariu, como eu gritei o nome desse cara, especialmente num Brasil e Suécia, onde todos nós gritamos quando ele botou a bola na cabeça do Romário. Jorginho, tetracampeão, prazer, que honra, cara. Prazer honra. Meu, ser sincero. Eu tenho te visto aí com algumas entrevistas, gostando muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. Você é um ídolo, cara. Você, obrigado. Eu quero ver se eu trago aqui, durante esse ano aqui, todo mundo que ganhou a Copa. 94, que é pra dar boa sorte pra nós. Legal. Entendeu? Pra ver se a gente... E a gente tá precisando ganhar. Mas acho que a gente vai ganhar essa. Se Deus quiser. Você tá acreditando? Eu acredito. Tem alguns detalhes que são super importantes. Já venho falando sobre isso. A questão do Neymar, por exemplo. Dele esquecer tudo. É o momento dele. Porque pode ser que ele não tenha mais uma outra oportunidade como essa. Então, se ele entender isso, que ele ainda não é o melhor jogador do mundo, porque ele não quis. Porque ele não se concentrou naquilo que era o mais importante. Aí eu tenho quase que batido muito em cima disso, porque eu sou pai de 4 filhos, já sou avô, então eu prefiro 1000 vezes falar a verdade para meus filhos, e o Neymar é como se fosse um filho, uma idade que tem, minha filha tem 32 anos mais velho que o Neymar. Então eu posso estar falando com alguém que tem a idade de ser um filho meu. Se ele entender quem ele é, a bola que ele joga, o potencial que ele tem, é só não fazer coisa errada. É só se concentrar. Se ele ficar 3 meses focado na Copa do Mundo, ele muda o jogo. É isso, entendeu? Ele joga de muito, ele é um craque, ele é um fenômeno. 3 meses, né? Queria tanto essa porra. Não que ele não... Eu percebo, né, cara? Ele é um cara do bem. Você vê que o Neymar é um cara bom. Todo mundo gosta dele, todo mundo que está em volta dele gosta dele. Né? E eu tenho muitos amigos que são amigos em comum dele. E gosto muito dele. Mas, assim, é só ter uma atenção especial que passa muito rápido. Eu tô com 57 anos, eu gostaria muito de estar na idade dele, jogando uma Copa do Mundo, e não posso mais. Então, ele tem que entender isso e esquecer qualquer outra coisa, porque a coisa mais importante para a vida dele hoje é ganhar uma Copa do Mundo. Você ligaria pro Neymar? Hã? Você ligaria pro Neymar meramente para falar, cara... Tô te ligando que eu gosto muito de você. Ligaria, mas assim, se eu tivesse talvez um contato bom dele comigo, alguém que fizesse esse link, porque ficou meio de 2010 que a gente não convocou ele, não convocou o Ganso naquela oportunidade lá com o Dunga, então ficou aquela coisa meio arranhada. Já encontrei ele já 2 vezes só e a gente falou muito rápido. Mas nada contra ele, pelo contrário, ele tinha todas as condições de ser convocado naquela oportunidade. Foi muito em cima, né? E também eles tinham uma final, se não me engano, a final de Copa do Brasil, e a gente não pôde convocar justamente quando a gente gostaria. Então, era uma filosofia do grupo, do trabalho, do Dunga, de que a gente não convocaria alguém que a gente não testou. Então, foi o que aconteceu. Mas ele joga demais. O Ganso, na época, estava na frente dele, com certeza. Você, né? Se arrepende? Hã? Se arrepende no treino? Não, de forma nenhuma. A gente procurou levar aquilo que era o melhor daquele momento. Claro que se a gente tivesse a oportunidade de deixar ele jogar um jogo, pelo menos para que eles pudessem, né, mostrar na seleção o potencial deles, seria bom. O Ganso eu acho que a gente poderia ter levado sim. Né, era um cara, já era mais realidade do que o Neymar. O Neymar estava com 17 anos, poderia ser que sim, poderia ser que não. Mas o Ganso era uma grande realidade. Você vê, o cara que bateu o escanteio para ele mesmo é um gênio, né? Ninguém bate para ele para ganhar tempo, para ganhar alguns segundos que estava no final do jogo. Então, é um cara diferenciado. Ele é. Se não fosse o joelho, talvez... Verdade, né? Tivesse em outro patamar. Uma intensidade diferente do jogo. Você vê até hoje, né? Feliz até por ele retornando melhor. O Abel, mas acho que foi azarado, ele fez um gol outro dia de bicicleta lá. Aí quebrou o braço. Aí ontem fez um gol de cabeça, quebrou o dente. Porra. Pô, que bom foi o dente. O dente dá um jeitinho, né? Puta merda, o Ganso precisa de uma benzedeira, gente. Vou levar o Ganso. Na tua época tinha muito isso, né? O jogador tinha que levar pra benzer. Minha época já estava, Atleta de Cristo estava crescendo. Eu vim dessa galera, então já orava mais do que ia pro benzedeira. Você foi um atleta na sua época, né? Porque hoje todo mundo é super cuidado e tal, não sei o quê. Você sempre foi um cara extremamente, né, inteiro, correto. Depois dos 20 anos, 21 anos mais ou menos. Cheguei no Flamengo, fase adulta. Ainda molecão, muito empolgado, garotão, né? Mas depois, aí que aconteceu a grande mudança na minha vida. Eu tinha um irmão alcoólatra, vi a transformação na vida dele.
foi que o cristianismo entrou na minha vida e aí a coisa mudou completamente. A partir de 21 anos de idade eu fiquei realmente focado, falei, cara, eu quero ser jogador de seleção, quero chegar a uma Copa do Mundo e era muito focado, era muito profissional mesmo. Coisa de dormir cedo, se alimentar bem, foco, família. Zero polêmica com você? Zero. Graças a Deus. Nunca ouvi falar nada, nunca ninguém... Né? Nunca ninguém te contestou pelo futebol, que não fazia o menor sentido, e muito menos usar o extracampo para tentar te causar algum tipo de questionamento por você estar ali. Você sempre foi unânime, né, cara? Você sempre foi um jogador unânime. Ah, o Jorginho, bem, o Jorginho. Vai convocar o Jorginho, beleza, ninguém discute. Ah, vai contratar o Jorginho, contratar o Jorginho. Nunca foi um ponto... E é difícil, cara, porque tu jogou em time grande, né, irmão? É verdade. É difícil o cara não ser polêmico. Eu acho que é mais uma... como você falou, a postura profissional mesmo, né? Eu lembro que eu tenho uma história muito legal com o Leandro. O Leandro, para mim, é o melhor lateral de todos os tempos. Já tirei essa pergunta aqui, porque ela estava aqui, eu tinha certeza que você ia responder isso. Eu nunca vi realmente um cara jogar como ele, jogando de lateral, jogando de zagueiro. Então, é o grande ídolo que eu tive mesmo, assim, na minha posição. E eu falei uma vez para ele, falei, cara, eu nunca vou chegar a jogar. E ele brincando falou isso, filho. A gente estava dentro do departamento médico do Flamengo, ele falou, filho, brincando com o filho dele pequenininho, falou, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Aí o filho dele olhou, hã? Aí ele falou assim, nunca. Aí eu olhei assim pra ele espantado, aí ele falou, você sabe que você joga pra caramba, mas tem a minha habilidade, essa qualidade, aquilo que a gente estava falando de Maradona, Zico, sabe? O Zico pra mim é melhor do que Maradona, mas a questão da qualidade técnica, daquela finura, o Maradona talvez tinha um pouco mais, mas o Zico era muito mais completo. Para mim, o Zico foi mais jogador, né? E o Leandro, para mim, é esse cara mesmo, né? Mas aquilo ali, eu falei assim, realmente, eu não vou conseguir chegar a ser um Leandro, tecnicamente falando, essa finura que ele tem na parte técnica, mas eu posso chegar a ser um Leandro, jogador de seleção brasileira, eu posso chegar a ser um cara no Flamengo, por exemplo, de altíssimo nível, como aconteceu. Porque não é você, né, Jorge? Eu acho que a gente nunca teve um lateral igual o Leandro, tecnicamente. Não é você, o Cafu, nem o Carlos Alberto chegou a se desse nível. Era um absurdo. Leandro não... Se ele quiser ser meia-direita, ele era. Exatamente. Ele era um craque jogando na posição dele. Era literalmente um Maradona, um Zico, um Pelé, jogando de lateral ou jogando de zagueiro. Ele é fantástico. E o Tele e ele foram arrumar aquela encrenca lá para nós. Quem pagou o pato? A gente. É verdade. Eles brigaram, não foi o Renato e o Leandro, pô, quem que se fudeu a gente? Todo mundo aqui. Acabou que o Josimar foi bem, né? Meteu fez até um golaço lá. 2 golaços. Josimar foi. Na época você não tava pra ir, né? Eu tava, na realidade eu recebi um comunicado da CBF, eu fiquei empolgadíssimo que eu seria um dos possíveis convocados. Já estava nessa... Tava no Flamengo e o Josimar nessa época no Botafogo. E o Josimar estava sem contrato e acabou indo o Josimar e, por sinal, foi muito bem. Fez Você deve ter ficado arrasado, né? Foi um baque muito grande, mas para mim foi importante, porque depois eu joguei Copa de 90, joguei a Copa de 94. A vida tinha um negocinho para você ali bem guardado. E coisa boa, né? Muito boa. Não, nós vamos falar disso aqui, porque é uma coisa que eu defendo muito essa questão que muita gente fala assim, mas hoje em dia o jogador não liga. Eu falo, não, gente, peraí, eu conheço jogador. Eu falo com eles, eu conheço ex-jogador e tal. Se tem uma coisa que o jogador ama, é ganhar pela seleção brasileira. É verdade. O cara é mercenário. Não. Os caras abrem mão de tudo para ganhar com a seleção brasileira. Como você pode falar, Rica, que o Neymar é um mercenário? Para vir para a seleção brasileira, ele não precisa do dinheiro. Não precisa mais parar hoje. Alegria, satisfação, é todo o complemento àquela coisa mais importante que você quer conquistar. Agora, é claro que as coisas mudaram. Antes o Zico tinha mais de 10 anos de Flamengo, bota 10 anos de Flamengo nisso, porque ele vem da base, tinha mais de 20 anos de Flamengo. Hoje o jogador está na seleção e às vezes ele nem passou pelo clube no Brasil. Sim, a gente nem conhece. A gente nem conhece, ou ele passou na base e foi lá para fora. Isso vai acontecer, porque está muito globalizado, os caras saem daqui muito cedo. Antes a gente tinha uma lei que não permitia que o atleta saísse daqui, que era a Lei Pelé. A gente saía daqui, o Zico saiu com 28 anos, eu saí com 24, hoje os jogadores saem daqui com 10. Você acha que essa lei foi ruim no final das contas do futebol brasileiro? Sim, porque a realidade é que achava-se que a gente era um escravo do clube. Depois passou a ser um escravo de outras coisas. Agora você tem o empresário não pode ter mais no nome dele, ele tem que ter um clube em relação a isso, mas muitas outras pessoas acabaram tendo, vamos dizer, parte do contrato do atleta, em que quem investe no atleta é o clube. Eu acho que o clube deveria
receber por esse investimento, porque não é fácil um clube que pega um jogador no futsal com 6 anos de idade e leva ele até 17 para 18 anos e quando ele chega aí ele faz um contrato de 3, 4 anos e daqui a pouco ele dá um Se a gente tivesse o passe no Brasil hoje ainda, talvez o cenário do futebol brasileiro, não só financeiro, mas em relação a você ver a qualidade de algum jogador até 20 e poucos anos, seria melhor, né? Seria melhor, eu acho que seria melhor. É claro que deveria haver um meio termo em relação a isso, mas essa possibilidade que teve com que o atleta realmente ficasse completamente independente, que ele mesmo, junto com seu pai ou junto com seu empresário, tocasse a vida dele, os atletas estão saindo daqui muito cedo, né? Jorginho, você foi campeão em todos os times que você passou. Quase. Menos em um. Porra, Jorginho, justo no meu time. Fluminense. São Paulo, porra. Ah, São Paulo, 2, tá vendo? Não fui nem no Flu. Eu terminei minha carreira, nem os tricolores sabem disso, mas eu terminei minha carreira no Fluminense, em 2002. Mas você não ganhou o título do Fluminense? Você não estava no elenco? Não estava. Eu estava naquele elenco, ali, mas depois o Oswaldo de Oliveira pediu. Foi mandado embora, eu pedi demissão. Eu pedi para sair junto. Mas você começou o campeonato? Comecei o campeonato. Então você é campeão, pô. Ah, não sei. Eu tava na final, mas é campeão, pô. Pode ser. Mas no meu São Paulo não deu. No São Paulo nós fomos... tivemos 4 semifinais que nós fomos eliminados. 2 pelo Corinthians, 1 pelo Botafogo, outra pelo Vasco. Mas era um time muito bom. Você reparou que... Olha como são as coisas, né? Eu sempre falo isso. O São Paulo tem 2 times, historicamente, que ele não consegue ganhar mata-mata. Corinthians e Vasco. Você acabou de citar 4-3 contra esses 2 times. É impressionante. Agora o São Paulo, com o Vasco está numa situação irreconhecível, então o São Paulo passou a conseguir eliminar o Vasco. Contra o Corinthians ainda não mudou, mas contra o Vasco já mudou. Mas era uma coisa... Pô, tu jogou no Vasco, sabe? O São Paulo tinha um problema com o Vasco, que era uma coisa inexplicável, né? É tipo o Botafogo com o Juventude. Verdade. Não pode jogar com o Juventude do Rio. Jorginho, você virou treinador. Você já passou por alguns clubes e você teve um começo também muito maluco, né? Porque você começa logo de auxiliar na seleção. Foi muito questionado à época de você e o Dunga não terem uma bagagem como técnicos e assumirem a seleção. Hoje, de fora, você acha que as críticas eram justas? Você acha que o treinador da seleção, por exemplo, você que é treinador hoje, você se afetaria se eles chamassem um treinador que não foi treinador ainda para assumir a seleção brasileira, por exemplo? Bem, naturalmente, naquela oportunidade, para mim foi uma grande surpresa, né? O Dunga me convidar, a gente não, tem mais é que aceitar, pelo amor de Deus. Não, claro que ia aceitar, mas a gente não era muito íntimo, né? Amigos. Ah, você não era amigo do Dunga? Não. A gente sempre foi muito companheiro de seleção. Hoje eu sou um amigo do Dunga. Hoje a gente trata o Dunga, é um irmão para mim. Eu amo o Dunga. Sabe, eu gosto demais dele, uma pessoa correta, sincera, muito transparente. Por essa transparência ele acaba apanhando muito, né? Mas naquela oportunidade eu perguntei para ele, por que você me convidou? Ele falou, eu convidei porque você é um cara confiável. Pô, isso aí foi a melhor coisa que eu poderia ter ouvido. Ele falou, os meus amigos de tomar uma cerveja comigo e tal, uma coisa. Agora, para trabalho, eu quero alguém sério e eu sei que você não vai querer o meu lugar. Então, isso foi muito legal, fiquei muito feliz por aquela oportunidade. Não tenha dúvida de que a gente não tinha tanta experiência. Se tratando em termos de treinador, mas conhecedor de seleção brasileira. Então, a gente, por exemplo, a gente está passando um momento agora muito parecido com aquilo que nós passamos naquela oportunidade ali pós a Copa de 2006. Hoje, o Tite já declarou que não vai para continuar na seleção pós-Copa do Mundo, ganhando, perdendo. Qual o grande nome que nós temos hoje? É o Cuca. É o Cuca. Né? A gente tinha o Renato foi contestado. Os dois merecedores pelos últimos anos, sabemos Renato o que está se passando ali, exatamente. Então, quer dizer, mas são os dois nomes ainda falados, né? Então, de repente, uma decisão por alguém que conhece muito bem a seleção não é algo absurdo, né? Tudo bem que, de repente, não tenha tanto conhecimento como treinador, naquela oportunidade caiu no nosso colo, uma oportunidade como essa que a gente abraçou. Fizemos um trabalho, eu acredito, muito bom, muito bom. Nós tiramos o primeiro lugar nas eliminatórias, não no nível que está agora com o Tite, mas ganhamos da Argentina lá dentro, de 3-1. A gente foi campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações e perdemos um meio tempo contra a Holanda numa bobeira de 2 bolas paradas, né? Após ter feito o primeiro tempo que deu dó da Holanda. Jogamos pra cacete aquele primeiro tempo. Sabe que aquele dia lá, é tão engraçado porque
Era um momento que a seleção era muito questionada, né? CBF e tal. Então tinha aquela turma já babaca, eu torço contra, eu não ligo e tal, né? Mentira, chega na Copa, tá todo mundo ligando. E eu me lembro que eu tava na casa do meu cunhado, que também não tava ligando muito. Eu sempre liguei. Quando terminou o jogo, ele foi chorar na calçada. Eu falei, porra. Ele falou, porra, cara, eu não merecia. A gente, porra, o time do Brasil fez o primeiro tempo, a gente não merecia perder o jogo. Muito. E os vilões, tirando o Felipe, porque o Felipe ele corre esse risco, é dele. Mas o Júlio ser vilão, porra, o Júlio é um cara que não pode ser vilão, né, cara? Ele E aí dá aquela dor danada e tal, eu imagino que pra vocês, porque tinha muita gente esperando vocês perderem só pra bater, né? Por ser o Dunga um personagem muito difícil e tal. A gente sabe a relação do Dunga com a imprensa nunca foi boa. E eu, por outro lado, sempre compreendi isso, mas eu queria ouvir de você, como um parceiro do Dunga. O quanto desse embate que o Dunga mantém com as pessoas, com a imprensa, você acha que vem justificadamente do que fizeram com ele em 1990? Em dar nas costas dele quase que uma eliminação inteira. O Dunga, ele não é um cara que é uma revanche, sabe? Aquele cara que fica magoado. Ele é um cara que ele sente muito, mas ele esquece rapidamente. E ele consegue virar a página. E para mim é uma grande injustiça o que falam nele, que ele é um cara recalcado porque ele foi massacrado em 90 e que depois ele queria... Não é isso. É que na realidade ninguém acreditava que a gente ia ser campeão em 94. Pouca gente acreditava. Sim, na realidade, não é que ninguém acreditava. Pouca gente acreditava, né? E aí eu lembro que pouco tempo agora falei um pouquinho sobre isso, sobre essa caminhada que a gente dá ali, que eu seria o sexto batedor, né? Nem bateria, mas eu acabei machucando, né? Com 22 minutos saí do jogo. Mas assim, todo filme que passa na cabeça do cara que o Dunga foi pra ali, imagina se aquele cara perde. Nossa Senhora. Perde pênalti. Não, ele ter batido o pênalti é um ato de coragem absoluto. Agora, o Dunga é um cara... Cara, é um estilo, eu posso dizer assim, gauchão mesmo de ser. Ele bateu, levou. Ele não é um cara que leva desaforo pra cá. Sabe aquela coisa de moleque que o pai fala, ó, não quero que você, tomou porrada, resolve na rua. Ele é esse tipo de coisa. Então, se o cara bate nele, ele bate de volta. Como eu sou um cara muito diferente dele, eu tentava apaziguar, tentava falar, parceiro, calma, não adianta, não tem como. Porque eu vou ter oportunidade, estou tendo uma oportunidade aqui contigo, né? Aí a gente vai ter o quê? 1 hora aqui juntos e tal, bater papo e tal, só que você vai estar o tempo todo. Então, se de repente você cisma de querer alguma coisa contra mim, você vai me beliscar em todo momento. Então, não vale a pena. É uma briga injusta. Não vale a pena a gente discutir, não vale a pena bater de frente, mas era dele. Aí, quando ele discutiu com o Escobar é uma mãe, cara. O Escobar é um cara... Todo mundo gosta de Escobar. América, doente e tal. E a gente, me dou muito bem com ele. Eu falei, o Escobar não, parceiro. É difícil discutir com o Escobar. Então ele falou, mas eu falei, mas todo mundo tem o direito. Então, sabe, o Dunga é esse cara muito transparente. Ele não consegue, se ele não gostar de você, ele vai falar, eu não gosto de você. Eu vou conseguir conviver. Ele não é assim, vai. Eu consigo conviver com as pessoas. Tem muita gente que eu não gosto, mas convivo. Aprendi a conviver dessa forma, aprendi a respeitar as pessoas, mas ele não gosta. Quem ele não gosta de conviver. Então ele é muito transparente. Então ele sofre um pouquinho com isso, com certeza. Com certeza ele acabou colhendo alguns frutos que ele não merecia, mas por causa dessa sinceridade e transparência dele. Eu gosto muito do Dunga, cara, eu sou muito fã, até porque da minha geração, né, Jorginho, eu tenho que ser fã dos caras que me deram a primeira taça que eu vi, né? Então vocês, assim, aquela imagem de vocês, assim, pra mim é uma coisa, porra, esses caras são meus heróis. Outro dia encontrei o Branco no restaurante aqui, ele veio falar, ô, Rica, eu falei, porra, Branco, olha só, não me trata como uma pessoa. Você é o Branco, tu bateu a falta lá, porra, um dos maiores momentos da minha vida, aquilo né, o teu cruzamento pro Romário, aquele babaca daquele goleiro, tava enchendo o saco da gente. Cara louco, né? Eu já tinha ido num exame antidoping com ele um jogo antes, naquele primeiro jogo. Sim, que nós empatamos. Primeiro jogo, que a gente empatou. Cara, ele é louco, literalmente ele é doido. Ele ficava assim, daqui a pouco ele olhava pra mim e fazia assim, ó. Eu falei, porra, ele é retardadinho normal mesmo, não é? O cara é doido. Eu achei que era no jogo só. Não, é aquele jeitão mesmo. Parece ser um cara meio... completamente extrovertido, meio malucão e meio tal, burro, mas ele, né? Faz esse jeitão tá provocando dele. O Romário. Caralho, provoca outro, tá provocando o Romário, mas é louco. Cara, muito doido, cara. Tomou, né?
Que bom. Tomou bem tomado. Que bom. Jorginho, você é um cara que jogou no Flamengo, jogou no Vasco e, portanto, você tem identificação com esses dois clubes. Só que todo jogador, quando termina a carreira, ele mantém uma camisa, né? Ele mantém um Jorginho do Vasco, Jorginho do Flamengo. Você é o Jorginho do Vasco ou o Jorginho do Flamengo mais? Não, eu acho que eu não sou mais... Assim, eu sou vascaíno de criança, né? Teu time de infância era o Vasco. Minha família toda é vascaína, quer dizer, hoje não mais, porque eu joguei no Flamengo, muitos viraram flamenguistas, mas eu venho de uma família. Só que com 13 anos, eu fui jogar no América, então com 13 anos eu não torcia pro Vasco, 13 anos já torcia pro América, porque eu gostava do América. Então, jovem ali, fui ver vários jogos e eu via tudo, eu era geraldino, então... Saía 11 horas, pegava aquele último trem para Deodoro, onde eu morava, Guadalupe, e pegava o último trem e via todos os jogos. Via Madureira e Bangu, via quarta-feira, terça-feira, quinta-feira. Então, por eu ter jogado Flamengo, Vasco, Fluminense, América, só não joguei no Botafogo aqui, joguei no São Paulo, e joguei em outros clubes e na seleção brasileira, hoje... Como treinador, não consigo ter essa identificação. Talvez como treinador hoje, a minha ligação com o Vasco é mais forte porque eu passei um excelente momento no Vasco, 2015-16, apesar de ter descido, já cheguei lá, o time já estava na última colocação, conseguimos fazer uma grande campanha no segundo turno, inclusive campanha de Libertadores, não conseguimos livrar, mas conseguimos ser campeão carioca invicto e conseguimos trazer o time de novo para a Série A. Talvez por isso a torcida do Vasco tenha um respeito e um carinho muito grande. No Flamengo eu passei só em 2013, era um momento de transição, ali que o Flamengo estava duro, sem grana e tal, eu fui mandado embora rapidinho e não criou aquela atmosfera grande entre os... Talvez você seja muito o Jorginho da seleção, né? O que é claro que até hoje, tal, como lateral, eu sou sempre lembrado no Flamengo, né? Mas grandes títulos mesmo, apesar de ter jogado pouco tempo no Vasco, foram 2 títulos importantíssimos, um brasileiro e um Mercosul, que hoje é uma sul-americana, né? Em cima do Palmeiras, aquela virada de 4-3 e tal. Então é muito legal. O que eu gosto é isso. Talvez não ficar aquela que foca. Eu, como treinador, para mim é até melhor. Porque senão você fica muito num clube só e a gente não tem. Hoje eu não consigo torcer para uma equipe. Eu torço para os meus amigos, eu gosto de ver um grande jogo e gosto de trabalhar, naturalmente, melhor ainda. Você, obviamente, o jogo da sua vida deve ser o Brasil e Itália. O segundo jogo da sua vida deve ser o Palmeiras e Vasco. Aquilo é uma loucura, né, velho? O grande jogo da minha vida foi Brasil e Suécia, que foi o jogo do cruzamento. Arrebentou com o jogo e deu Aquele jogo da Itália eu machuquei, infelizmente saí, né, um jogo difícil para mim, apesar de a minha presença não ia mudar em nada. Mas esse jogo... Por que não ia mudar em nada? Você é o Não, Jorginho. a minha presença... Não, eu digo o seguinte, é porque a gente ia pros pênaltis mesmo, não tem jeito, e aí... Ué, vai que tu acertava outra na cabeça do baixinho, pô. Mas esse jogo com o Vasco, alguns jogos foram muito marcantes na minha vida, né? A final, esse Flamengo eu acho Internacional. a maior virada da história. O Vasco assim, é a maior virada, né? Eu nunca passei por isso. A gente perdendo de 3-0 no primeiro tempo, a gente conseguiu virar 4-3 com um jogador a menos. De um grande. No 3-2, o Júnior Baiano foi expulso. Então, a gente conseguiu virar com um jogador a menos. E foi um momento marcante mesmo, né? E depois o pessoal falando, os torcedores do Flamengo soltando fogos aqui e tal, e a gente chega, eles vão direto pra Gávea, e pra gente, por exemplo, que jogou no Flamengo, então fica aquele clima meio estranho, né? Mas foi um momento... o Eurico sabia... Ele fez vocês passarem na frente da Gávea, né? E quando a gente teve também campeão brasileiro, ele botou SBT na camisa, ele é doido. Ele tem umas tiradas assim que só ele realmente conseguia, né? Você achava o Eurico um bem ou um mal pro futebol? Eu, sinceramente, como jogador, eu, por exemplo, não recebi, e também como treinador também não recebi tanto depois dele. Mas assim, eu tinha como treinador um ambiente tão bom com ele, era eu e Zinho, a gente terminava o treino quase todos os dias, a gente ia conversar com ele, foram 1 ano e 4 meses de um contato, de uma amizade tão grande que a gente parecia filho dele, sabe? A gente falava com ele como se a gente fosse literalmente um filho dele, um cara que ele trocava ideia sobre tudo, falava sobre futebol, nunca houve uma cobrança, para não dizer que nunca houve uma cobrança, uma vez ele falou assim, meu filho, eu sei que você está colocando o Douglas Luiz, que é um volante, né, da seleção hoje. E eu falei, presidente, você vai ganhar muito dinheiro com esse jogador, tô te falando. Ele falou, não, mas o Júlio dos Santos, todas as vezes que a gente joga com ele, a gente ganha. Ele só falou isso. Ele falou, pô, presta atenção. Eu falei, vou te mostrar que não é verdade que quando a gente joga com o Júlio dos Santos que a gente está ganhando. E perdemos vários jogos com o Júlio dos Santos, mas eu estava lançando
o Douglas Luiz naquela oportunidade. Hoje errado você não estava. Exatamente. Então foi a única oportunidade. Mas assim, um cara sensacional com a gente. A questão, ele era Vasco 100%. Então, como eu saí do Vasco na oportunidade como jogador e depois como treinador, ele não renovou comigo, aí eles deixaram de me pagar. Mas assim, já consegui resgatar aquilo como jogador, como treinador ainda estou na fila ainda, sou o número 95, mas vou esperar o meu momento. 95? Mas, sou o número 95, existe uma carreirinha ali, uma fila. Mas assim, num todo, foi alguém que ajudou muito o Vasco, Pode ter dado, com certeza, pode ter pensado em si, em alguns momentos, mas foi alguém que foi muito útil para o Vasco. Engraçado como quem trabalhou com ele gosta dele, né? Jogador e tal, imprensa, a gente tem uma imagem ruim, mas quem esteve ao lado do Eurico sempre fala, não, esse cara é leal, o que ele falava... Enquanto você estava ali, enquanto você estava no Vasco, você era Vasco, ele comprava teu barulho em todos os momentos. Ele fazia de tudo. Então, depois que você saía, não era aquele cara que ele era Vasco, ele preferia pagar aqueles que estavam do que aqueles que haviam saído. Entendi. Você disputou a Copa de 90 e 94, né? Isso. Porque o time não mudou tanto assim, né? A geração não mudou tanto, mudaram os titulares, mas a geração não mudou tanto assim de 90 para 94. O que mudou de tão... Muita coisa mudou. Eu acho que a Copa de 90 foi uma grande experiência para todos nós. Em 90 eu estava com 24 para 25 anos, 94 eu já estava já beirando os 29. Muito mais experiente, muito mais rodado. Tudo aquilo que nós fizemos em 90, que a gente comprovou que foi ruim, que não deu certo, a gente falou, a gente não vai repetir. Isso foi um grande exemplo para 94, porque no dia que nós nos apresentamos em 94, nós começamos a pontuar, aí sim, jogadores que passaram por 90, como eu, Romário, Dunga, Bebeto, e tantos outros atletas, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, que acabou não indo para a seleção, para a Copa, porque machucou, Tafarel e por aí vai. Esses jogadores olharam para trás e viram realmente assim, cara, nós erramos aqui. Né? A gente não queria colocar culpa de forma nenhuma à comissão. Eu acho que o Lazzaroni desenvolveu um sistema de jogo que era uma inovação, jogar com 3 zagueiros. Muitos clubes depois da Copa do Mundo passaram no Brasil a jogar e dessa forma e ganharam títulos assim, até mesmo a seleção de 2002 ganhou um título jogando com 3 zagueiros. Então, mas assim, algumas decisões tomadas ali dentro não foram boas. Por exemplo, entrada de familiares e amigos dentro da concentração no nosso ambiente de trabalho. Nosso hotel não é bom. Então a gente decidiu que não entraria. Amo minha esposa, amo os meus filhos, mas eles ficariam num espaço onde que eu receberia amigos, família e imprensa. E eles ficaram ali. Né? Então foi muito importante para a gente. Já em 90 deu problema, porque sempre tem alguma coisa, uma criança que puxa o cabelo da outra, a mulher já fica com raiva da outra mulher, e aí acaba chegando na gente, uma mulher que chega atrasada e por aí vai, a gente fica sabendo uma série de histórias de Copa do Mundo. Então, definimos. Premiação, a gente não queria discutir. Quanto que vocês vão pagar? Tanto. Quantos membros nós vamos ter na delegação? 40. Nós queremos a premiação igual para todos. Então, todos vão ganhar exatamente igual o que o Romário, que foi o grande nome da Copa do Mundo, junto com o Bebeto, Tafarel, Dunga e tal, vão ganhar. O nosso telefonista, o nosso roupeiro ia ganhar da mesma forma. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 90 não foi dessa forma. Outras coisas, decidir camisas, quantas camisas a gente vai ganhar por jogo, ingresso, não tem que ficar preocupado, o jogador não pode, dentro de uma Copa do Mundo, estar preocupado com o ingresso. Então a gente sabia que a gente tinha 4 ingressos numa Copa do Mundo, ponto, acabou. Tudo decidido antes, então o que é combinado não é caro. Então foi tudo decidido antes. A gente não daria entrevista também quando a gente estivesse de folga. Então, acordado com todos os jogadores, ninguém vai dar entrevista quando estiver de folga e tal. Então, isso foi muito bem feito. A gente só vai falar com a imprensa aquilo que foi determinado pelo Parreira. Quem vai lá na imprensa, aí o Romário, quer falar com o Romário. O Romário chegava, ficava ali, vinha todo mundo falar com o Romário. Então, tudo muito organizado e todo mundo. Eu era, por exemplo, o presidente da caixinha. O Romário, para todo mundo que fala, o Romário não estava focado, aquela coisa, o Romário era um dos caras, era o primeiro a chegar. Depois de mim, eu era o primeiro a chegar no ônibus, a gente andava mais ou menos quase todo dia 40 minutos de ônibus para ir para o treinamento. E em ônibus simplesinho, ônibus de roleta.
lá nos Estados Unidos. E o Romário era o segundo a chegar. Então, tudo isso fez com que a gente tirasse toda a vaidade. Eu lembro que parte da imprensa querendo botar Romário contra Bebeto, e a gente não deixando isso acontecer. Uma coisa que foi importante, hoje é impossível de acontecer, não entrou nenhum fita VHS, que era na época fita VHS, não tinha nem DVD, não entrou dentro da seleção, não vinha nenhuma reportagem daqui, não vinha nenhuma reportagem esportiva do Brasil passando lá. Eles queriam mostrar, eu lembro que até o Gilmar falou, pô, que tal a gente ver um programa especial e tal? Eu falei, não, a gente não vai deixar entrar aqui porque o nosso foco está aqui. A gente tem que saber o que está se falando aqui. Vocês não viram entre nada nós. da imprensa Nada. A gente não sabia absolutamente nada, a não ser que a nossa família falava. Mas não tinha, como não tinha essa possibilidade de internet, a gente não sabia absolutamente nada do que estava se passando, só aquilo que a nossa família passava. Mas a gente não via nenhuma imagem, não via nenhum comentário, a não ser quando um repórter entrevistava o outro e falava, o fulano falou não sei o que, Romário, o Bebeto falou alguma coisa e tal. Poderia acontecer, mas nada que viesse atrapalhar o nosso ambiente. E isso fez com que a gente entendesse que a coisa mais importante era a Copa do Mundo, a gente conquistar hoje uma Copa do Mundo. Inimaginável isso, né? Com Inimaginável. WhatsApp, não tem a menor chance. O cara acaba hoje o jogo, ele tá com o telefone na mão, dentro do vestiário, ele mesmo já faz a selfie dele, faz um vídeo e tal, e já posta. Quer dizer, por outro lado, eu como treinador, tenho que me adaptar diante dessa situação, mas é difícil às vezes de engolir. É, né? É um pouco de... É porque você perde o foco, sabe? Porque não dá, não tem como. Você tá dentro do vestiário e você tá preocupado com o telefone, você tá vendo outras coisas. Eu entendo que o atleta tem família, eu falo, nem peço para desligar e tal, mas peço apenas que não mexa ali no telefone, porque a gente está indo para um jogo, a importância da gente estar concentrado naquilo. Mas tem atletas que os caras viajam, né? Tem jogador que viaja, que fica vendo outro jogo, que fica vendo outras coisas, que fica postando. É doideira. A gente tem que saber lidar. Eu tive essa conversa com o Sobs aqui. É meio louco o jogador apostar, porque é perigoso isso, né, cara? Mas tá tendo muito, né? Cara, essas coisas que estão acontecendo hoje, você aposta tudo, até quantos escanteios vai ter. Absurdo, é fácil né? ganhar. O cara é zagueiro, o cara é lateral. Ele vai... Mas até entendo que um atleta de alto rendimento, mas um atleta de terceira divisão, pode ser, que é o que acontece mais. Os atletas, as maiores corrupções que acontecem nesses jogos aí, é justamente de terceira, quarta divisão, em países que não tem tanta expressão assim nas apostas, né? Isso é lamentável. Parreira é um grande treinador? Grande treinador, grande pessoa, um cara muito inteligente e um cara que eu acho que teve a felicidade de ter o Zagallo também do lado dele. O Zagallo é um Porque gênio. tudo aquilo que um ex-atleta precisava trazer, um cara com a bagagem do Zagallo, que também foi campeão do mundo, que o Parreira precisava em alguns momentos importantes, ele teve ali. Então foi, cara, um casamento assim, muito, muito show. Realmente um casal mil que... O Zagallo é um cara que merecia mais no Brasil. Merecia, né? Muito mais. É um cara vencedor. Não tem ninguém mais vencedor do que esse. Qual é o treinador mais vencedor do que esse? Não tem, cara. O que eu falo, se tiver um livro sobre a história do futebol, o cara é bicampeão como jogador, tricampeão como treinador e tetracampeão como coordenador técnico. Pelo amor de Deus. Não tem. Zagallo é uma lenda, não existe. Uma lenda. O que a gente não sabe sobre a Copa de 94? Que você acha interessante que as pessoas saibam? Que a gente nem imagina que aconteceu ali, o que foi fundamental. A gente sabe, a gente foca muito na história do Romário, né? O Romário não ia e tal, não sei o quê, o Parreira não levava e acabou levando. Mas deve ter muito mais. Vocês, por exemplo, vocês queriam o Romário? Sim. E o Parreira sabia disso? Eu acho que ele sabia porque de vez em quando algum jogador soltava, né? Se o homem convocar, a gente sempre fica aquela preocupação de não ter um choque. Porque também foi uma situação relativamente forte entre Romário e Zagallo naquela oportunidade. Então a gente não queria entrar nesse fogo cruzado. Mas a gente sabia o quanto o Romário era importante. A gente sabia o quanto ele é decisivo. Eu jogava na época no Bayern de Munique, ele jogava no Barcelona. Cara, brincadeira, jogando contra o Barcelona, Bayern de Munique, ele brincava. Então, assim, eu queria esse cara do meu lado. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive a liberdade de chegar e expor uma situação dessa para o Parreira, e mesmo porque o que aconteceu foi algo também muito, muito grave, muito sério, né? Em relação
o que aconteceu com o Romário. O Romário disse aqui que ele Zagallo. foi convocado porque o Ricardo Teixeira ligou pro Parreira e fez uma intervenção, porque senão o Parreira não ia levar. Eu de fora tenho a mesma ideia de que ele não ia levar. Não sei, vou te ser sincero, eu não sei. Se fala muito depois, né? Eu já vi entrevista do Romário falando sobre isso, mas eu acho que chegou o momento, até mesmo o próprio Parreira e o próprio Zagallo falar, cara, não tem jeito, a gente tem que deixar de lado, porque não tem como você levar para um lado pessoal algo profissional. Se o cara é muito bom, não importa. Se ele literalmente, não é o caso do Romário, eu gosto muito do Romário, sou amigo do Romário, mas se você acha que é um cara que não vale a pena, como pessoa, não importa, mas leva ele como atleta. Tu não vai precisar dele como pessoa ali e tem que saber blindar a situação. E a gente tinha jogadores experientes para isso, né, para que pudesse ter o cuidado necessário, mas o ambiente ficou muito bom. Talvez o que eu pudesse falar de Copa do Mundo, cara, que foi muito legal é que existia uma cobrança muito grande entre nós. Para vocês terem uma ideia, a gente teve uma cobrança que foi, eu acho que ali, tenho certeza que ali o Parreira falou o seguinte, eu sou esse gentleman, que o Parreira é aquele cara muito educado e tal, mas a gente nunca tinha visto o Parreira nervoso. E o Parreira deu uma porrada em cima da mesa nesse dia, e aquilo ali falou assim, a gente tem um comandante aqui, tem um líder aqui, alguém que realmente vai comandar. Porque a gente já havia determinado por parte do própria comissão técnica e por parte da caixinha, de que todos teriam que ir juntos para o treinamento e voltar junto do treinamento. Todos tinham que ir na van ou no ônibus. E que ninguém poderia voltar sozinho, porque para que não houvesse essa coisa de chega primeiro no hotel e tá todo mundo jantar junto. Aconteceu em 2 oportunidades que tanto foi Parreira, Moraci, Zagallo e professor... eu acho que foram os 3. E aí voltaram antes do treinamento terminar. Porque tinha um jogo, se eu não me engano, era o jogo da Suécia, que eles queriam observar para o jogo seguinte. Mas só que eles mesmos haviam determinado que todos fossem juntos e voltassem juntos. E aí os caras falaram, Jorge, a gente tem que botar ele na caixinha. Eu falei, você tá maluco, vou botar um homem na caixinha, pô? Vou colocar o nosso treinador na caixinha. Ele falou, não, tu vai pipocar, não vai pipocar, aquela coisa toda. E foi o Américo Faria também, foram os 4. Aí eu fui comentar, fui falar com o Parreira, eu com medo do caramba, já falar com o Parreira. Falei, professor, você mesmo já havia determinado que todos deveriam ir juntos, voltar juntos e tal. Pô, o pessoal quer te multar, porra. Deu uma porrada na mesa. Vocês estão pensando que eu estou de sacanagem? Aquela coisa toda começou a gritar. E aí fizemos uma reunião, sem o Parreira, falou, rapaziada, tira ele da caixinha. Pô, a gente não pode multar um homem, não tem jeito. E foi o que a gente fez. Mas naquele momento ali, a gente viu que existia um pulso forte, existia uma liderança forte, além desse homem que era extremamente inteligente, estudioso, um cara que buscava todo o conhecimento dentro do futebol, mas ele tinha a palavra, ele sabia o que ele queria, e ele mostrou isso pra gente. Então, algo que ninguém poderia imaginar que um gentleman poderia fazer, ele fez, e também algo que a gente se reunia sempre antes dos jogos. Todo jogo da seleção brasileira, dos 7 jogos, nós nos reuníamos antes do jogo, talvez assim umas 4 horas antes, e a gente conversava para ver se tinha qualquer tipo de problema entre nós, para que a gente não entrasse em campo com qualquer tipo de problema. E isso fez toda a diferença. E aí, nessa oportunidade, eu como um atleta de Cristo, a galera pedia para que eu fizesse uma oração, a gente fazia uma oração, aí dali a gente seguia para o nosso jogo. Então, algo que a gente não gravou, eu tenho, por exemplo, tenho 6 horas gravado, das 6 horas eu tenho mais ou menos 4 horas de Ricardo Rocha. Ele comanda. Só ele fala. Só ele conta piada. Mas a gente não tem essa imagem. Por quê? Porque a gente realmente era algo muito nosso, íntimo nosso, que a gente reunia sempre, rapaziada, tá tudo bem, tem algum problema, temos que resolver alguma coisa para que a gente pudesse... O que aconteceu em Salvador no dia das mãos dadas? A gente havia passado por um momento muito difícil, né? O Brasil nunca havia perdido um jogo Bolívia, né? Nunca havia perdido um jogo de eliminatórias. Nós perdemos ali 2-0 para a Bolívia. E foi uma pressão muito grande, tanto lá da torcida deles lá, quanto da torcida do Brasil, quando a gente chegou no Brasil. A gente foi jogar
Contra o Equador no Morumbi, fomos vaiados, assim, eu fui vaiado o tempo todo, os jogadores todos vaiados o tempo todo. E aí depois a gente foi fazer esse jogo contra a Bolívia. O Ricardo Rocha teve essa ideia. Falou, rapaziada, a gente precisa expressar publicamente essa união entre nós aqui, essa amizade entre nós, que a gente está fechado, que não importa o que vai acontecer, nós estamos juntos com o Parreira. Lembra que eles queriam, naquela oportunidade, queriam Tele, né? E de que a gente está junto e que a gente tem que demonstrar isso, que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente possa demonstrar para fora de que nós estamos juntos. E aí foi a ideia, vamos entrar de mãos dadas, normalmente a gente entra um atrás do outro, abraça, aquela coisa toda, faz aquela corrente, mas nunca foi feito dessa forma, e nós entramos de mãos dadas, foi uma ideia do Ricardo Rocha. E sentamos uma porrada na Bolívia que dali pra frente ficou, aí foi maravilhoso. Imagina, você estava na Alemanha, nos dois Bayerns você jogou, Sim. né? Quando o futebol brasileiro atropelava os europeus. Uhum. São Paulo ia fazer amistoso lá com o Real Madrid, era 4-0 lá, era assim, uma coisa... E hoje a gente está vendo o que a gente está vendo, né? É só dinheiro ou a gente errou em algum momento? Não, eu acho que existem algumas razões também bem reais para que isso esteja acontecendo. Por exemplo, a gente quase não consegue jogar contra as seleções europeias. A UEFA, através, na época do Michel Platini, eles fizeram todos, você vê o que hoje o treinador brasileiro está sofrendo. A gente está perdendo mercado em vários lugares. Por quê? Porque a UEFA foi... Tá quase sendo preconceito. Em vários lugares, Ásia, onde que a gente comandava, África, e literalmente determinou, não é que determinou, mas ele fez com que eles pudessem captar os treinadores que tivessem a licença UEFA. E a gente foi deixado para trás. E com isso também eles foram diminuindo a possibilidade do Brasil ter jogos contra as seleções europeias. Você vê que o calendário que eles fazem hoje para as equipes europeias quase que não permite o Brasil jogar contra uma equipe europeia. Não, eles fizeram uma Liga Europa, Liga lá das Nações. Como é que é? Liga das Nações? Oi? É Liga das Nações, né? Que eles fizeram lá que só joga europeu com europeu e... Então, quer dizer, essa troca de informações, o jogo amistoso, é fundamental para que a gente possa entender o sistema tático da equipe adversária. É diferente você ver um jogo, por mais que você tenha hoje as possibilidades de ter câmeras que você abre o campo todo e você tem um ângulo muito bom para ver, mas é diferente você ver o jogo ao vivo ali, e você está jogando contra uma equipe europeia, e isso vem acontecendo nos últimos anos para cá, né? Eu acho também que esse êxodo dos jogadores brasileiros muito jovens, acabou que os jogadores, muitas vezes, ele não tem tanto essa questão, porque o cara não tem nada a ver, ele ama jogar pela seleção brasileira, mas o sentimento dele é diferente do meu sentimento. O sentimento dele e o meu sentimento já era diferente do Sócrates, do Zico, do Pelé, era diferente, porque esses caras viveram a vida inteira aqui. A maioria deles viveu aqui a carreira inteira. Então, tudo isso, naturalmente, mas também com um estudo que é feito hoje, taticamente, do futebol, né? Porque hoje você pode ver em muitos jogos uma equipe razoável taticamente, ela consegue se igualar a uma equipe muito Aliás, hoje qualificada. Eu tava vendo que, estatisticamente, o time reativo de menor posse de bola ganha os jogos. Às vezes ganha os jogos. Tá ganhando quase a maioria das vezes. Né? Exatamente. Ele, numa transição ofensiva, num contra-ataque, ele belisca um golzinho, fica fechadinho, faz uma linha de 5, uma linha de 4, mais umzinho à frente, né? Aquela, como o Ricardo Rocha gosta de chamar, né? O sistema árvore de Natal, a estrela solitária lá na frente. Dessa forma ele consegue. A gente tem que jogar de acordo com aquilo que a gente tem em mãos. E eu jogava dessa forma com o Cuiabá. E joguei aqui contra o Flamengo. Basicamente fiz 2 linhas de 5. E os caras não entravam, meu amigo. Não entravam. Se eu tivesse um pouquinho com jogadores com mais velocidade, talvez eu tivesse ganho aquele jogo, como eu ganhei do Palmeiras lá, de 2-0. Em contra-ataque. Entendeu? Então, por quê? Porque a minha equipe era uma equipe limitada tecnicamente. É uma equipe que tinha bons jogadores, mas não do nível do Palmeiras, não do nível do Flamengo, mas que, se a gente souber organizar, taticamente, então mudou muito. Então, o que eu estou vendo e o que eu vi, por exemplo, de 2014, é que, taticamente, o Brasil acabou ficando um pouquinho
defasado, mas rapidamente a gente conseguiu reagir, né? Se fala hoje que os treinadores brasileiros não estudam. Por favor, pera lá, eu fiz licença A, licença Pro. Foram 4 anos de licença, estudando, fazendo curso, preparando matérias, fazendo viagens, vendo jogos, estudando, conversando com companheiros, perguntando treinadores como Klopp, como Guardiola. Quer dizer, não é possível que eu esteja defasado. Agora, hoje o treinador brasileiro, em relação ao treinador português, o treinador argentino, o treinador estrangeiro de uma forma geral, ele está completamente sendo menosprezado no futebol brasileiro, né? E vocês não têm um movimento entre vocês, alguma coisa? Nós temos a FBTF que nos representa, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. A gente tem falado sobre isso. Infelizmente, saiu uma lei, até o ano passado se cumpria, lembra que poderia se trocar no máximo 2 treinadores. Novamente derrubaram, os clubes conseguiram derrubar isso na CBF e a gente voltou ao normal e agora pode derrubar. Porque essa lei estava sendo burlada no comum acordo, né? Não tem Exatamente, até mesmo um treinador que saía e falava assim, não, eu saí, eu pedi demissão, não foi eles que mandaram embora, então fica muito difícil. Se nós não nos unirmos, se nós treinadores não nos unirmos, se a CBF também não comprar o nosso barulho, porque é inadmissível, para eu ir para Portugal, os caras não aceitam a minha licença lá. E por que eles aceitam a licença? Isso é muito ruim, cara. Eu cheguei a pensar em fazer o curso da CBF, mas ela não vale. Aí você fica meio, você fala, porra, aí é foda. Eles dizem que sim. Espero que sim, mas a realidade é que você não tem mercado. Exatamente. Entendeu? Aí depende muito do país e tal. Então, se a gente não pode ser aceito lá, eles também não podem ser aceitos aqui. O Deco me falou isso. O Deco, quando eu falei pro Deco que eu queria fazer, ele falou assim, não, faz Portugal. Eu falei porque ele falou, porque a de lá vale. Você vai ficar com um válido para tudo. O daqui tem vários lugares que não aceitam. Eu falei, que porra é essa? Então quer dizer que a CBF como um órgão oficial, filiado à FIFA... A CBF diz que sim, mas na prática a gente está tendo uma certa dificuldade. Alguns treinadores, por exemplo, o PC, alguns treinadores que foram para Portugal, o PC... o Mazola, sofreram. Você aprendeu alguma coisa realmente relevante no curso da CBF? Sim. Eu acho que o maior é bom, muito melhor do que tinha antes da BTF, né, que também é uma briga aí de FBTF, a BTF, mas hoje realmente o órgão que nos representa é a FBTF. O mais importante para mim, Rica, que é a troca de informações. Eu estava numa turma, por exemplo, com o Tite. Aí daqui a pouco sentou Tite, Dunga e Mano, os 3 últimos treinadores da seleção, para discutir sobre futebol. Cara, isso é muito, muito importante. Claro que com uma aula de um treinador, com uma aula de um coordenador técnico, de um diretor executivo, a gente vai discutir alguma coisa importantíssima de uma tomada de decisão nossa no dia a dia. E aí você ouviu o Tite falando, você ouviu o Dunga falando, você ouviu o Mano falando, ouviu um treinador da seleção, seja da Alemanha, da Itália falando, é algo maravilhoso. E essa troca de informação então, que acho que faz a gente crescer muito. Eu vi uma foto uma vez do curso da Seleção Brasileira que eu postei, isso virou até um meme na época. Tava sentado assistindo o curso assim, o Tite, Dunga, o Renato, o Cuca, não sei o que. Eu falei, gente, eu não sei quem tá lá em cima, mas esse cara deve ser uma pica pra estar falando, porque todos os grandes treinadores do Brasil estão embaixo assistindo. Eu falei, eu queria saber quem tá falando. E por incrível que pareça, sabe que às vezes vai estar falando lá? É o Carille, que quando foi campeão a Carille deu aula pra gente na licença própria. Ele contou o case do Corinthians. E é algo maravilhoso, porque a prática, o dia a dia, porque não tem mistério. É claro que a gente pode estudar muita coisa, mas muita coisa é o que a gente viveu, cara. Eu vivi 20 anos como profissional. Com certeza eu adquiri muito conhecimento em relação a isso. Então, tomadas de decisão minha não são pautadas naquilo que eu ouvi do Klopp, mas sim do que eu vivi. Porque talvez o Klopp não foi um jogador de alto rendimento como eu. Talvez ele não tenha vivido, talvez ele com certeza não viveu o que eu vivi, uma final de Copa do Mundo. Então, eu tenho às vezes, em algumas tomadas de decisão, mais bagagem do que ele.
Então, isso é muito importante. Agora, é claro que a questão teórica, você saber dar um bom treinamento, você preparar a sua semana de trabalho, você ter uma boa metodologia de treinamento, hoje em dia melhorou muito, hoje, por isso que a gente tem dentro da comissão técnica hoje vários profissionais que vêm do análise de desempenho, porque são jovens estudiosos, né? Eu tenho na minha comissão técnica o Bebeto não o Bebeto ex-jogador, mas um cara que já passou Flamengo, já passou em vários clubes de futebol brasileiro, muito inteligente. O meu auxiliar técnico era um preparador físico, Joelto, que foi um jogador que conhece muito. Então, carga de trabalho, tudo facilita para mim. Vamos qualificar nesse trabalho aqui, um trabalho de transição ofensiva, vamos fazer um trabalho bom, vamos fazer. A gente senta ali, a gente consegue construir um trabalho melhor do que eu conseguiria sozinho. Por quê? Porque eu tenho uma limitação, mas porque eles estudaram muito, viram muita coisa, a gente consegue construir algo melhor juntos. Me dá razão ou me desmistifica aí numa tese minha? Eu assisto futebol o tempo todo. Toda hora, todo dia. E tem uma dose de saudosismo, claro, tem uma dose de memória afetiva, sem dúvida, mas quando eu vejo o futebol hoje, eu tenho a nítida impressão que tecnicamente ele despencou no mundo inteiro. Que hoje a técnica não passa perto de ser a coisa mais importante e que, portanto, o futebol piorou como atração. Você concorda comigo ou eu estou sendo muito saudosista? Tem esse saudosismo, sim. Mas a realidade é que o futebol mudou muito. E justamente, para mim, mudou para pior. Para mim também. Por quê? Porque os espaços diminuíram. E a gente estava falando sobre treinamentos. Muitos treinadores, inclusive treinadores de base, não deixam o jogador dar mais de 2 toques na bola. Como? Como que ele não pode deixar um jogador dar mais de 2 toques na bola? Se ele precisa da qualidade, se a gente chama de quebra de linhas ou um bom passe, se ele pode quebrar uma linha e, em vez de dar um bom passe, ele pode driblar. Você tem que dar liberdade para que ele faça isso. Mas porque o futebol está jogado com pouco espaço, se você não tocar essa bola rápido, por causa disso, você perde essa oportunidade. E por hoje também, a intensidade ser muito alta, a condição física ser muito melhor do que no passado, hoje um jogador que não tem tanta técnica, ele consegue superar um outro jogador com uma técnica maior. Mas eu acredito sempre que a gente precisa, eu sempre brinco com meus jogadores, às vezes no treinamento, a gente dá liberdade para que ele crie um drible. Por quê? Porque eu acho que dentro do jogo tem que ter essa criatividade. Você tirar de um brasileiro isso é... Exatamente, você é amputar a perna do cara. Aí... Você tá entendendo? Então, aí é nivelar com a Europa. O que está acontecendo é exatamente isso, né? É que os grandes... a grande qualidade do Brasil está saindo rapidamente daqui, não está ficando. Os melhores não estão ficando aqui, muito rápido eles estão saindo daqui. O futebol ele está muito estudado, então ele está muito tático, então você tem que se movimentar assim. É jogo de xadrez. Exatamente. Você, em alguns momentos, muito bonitinho, dá certo, nem sempre dá certo, porque não é uma matemática exata, porque você não combina com o teu adversário. Olha, eu vou fazer isso aqui, você vai fazer assim, e aí nós estamos tirando o fator, cada vez menos o ponto desequilibrante é um momento técnico do jogo. É isso aí. Isso é uma merda, porque em todo esporte a gente paga para ver o desequilíbrio de um cara genial, e a gente está nivelando o futebol, né? E, porra, não pode ser maneiro. Não pode, de jeito nenhum. Então tem acontecido muito isso, eu acho que está passando por esse. E cabe a nós, treinadores brasileiros, principalmente, de darmos essa liberdade. Mas aí vem aquele lado, resultado. Você precisa dar resultado e tal. E às vezes, quando você dá tanta liberdade, você não consegue um resultado de você, por exemplo, uma equipe, a minha, como lá do Cuiabá, cara, é uma linha de 5, uma linha de 4, 1. Então, 2 linhas de 5, vou ficar fechadinho e vou jogar minha sorte. Contra-ataque, fiz um gol, fico aqui, e é o Flamengo, olha o nível dos caras, é isso que acontece. O Ale Oliveira fala isso, né? Ele fala que o treinador ganha tempo com o resultado, porque ele precisa para ter tempo para trabalhar, ele precisa ganhar. Então ele vai lá, fecha a casinha, o resultado para poder trabalhar, porque senão ele não consegue. Principalmente se você é brasileiro. Exatamente. Porque, por exemplo, o Abel fez isso no Palmeiras. Gosto muito do trabalho do Abel, acho ele um cara extremamente inteligente, um cara
estudioso, você vê Mas claramente o que é um futebol cara... dele não é bonito. Exato, mas é um futebol reativo. Sim. É fechadinho, ele só atacou o Cuiabá, que era o meu Cuiabá ali naquela oportunidade. Mas normalmente as outras equipes grandes, ele jogava mais fechadinho e saindo. Foi assim contra o Flamengo na final da Libertadores. E ganhou dessa forma. Entendeu? Inteligentemente, ele sabia como o Flamengo era. O Flamengo fica em cima o tempo todo, mas ele se expõe. Então ele falou, eu vou aproveitar essa oportunidade e ganhou dessa forma. É só um né? método, Mas no final das ele contas. não é julgado, porque não é brasileiro. Mas nós, se nós jogarmos dessa forma, nós somos julgados. Ontem mesmo, não sei se você assistiu o Corinthians ontem. Não assisti ontem. Ontem o técnico do Corinthians, durante o intervalo, ele melhorou o jogo. Mas assim, o Corinthians tinha dado um chute a gol no primeiro tempo, no segundo tempo ele deu 2. Ou 3. Assim, não jogou bem. Aham. Quando termina o jogo, nossa, que aula do treinador português. Eu não sei o que. Eu falei, gente, o Corinthians chutou 3 bolas no gol. Se esse cara, se o nome dele fosse Joãozinho, esse cara tava fudido no final do jogo. Não, deu aula. Caralho, eu falei, cara, vocês estão malucos, cara. Vocês estão apaixonados por gringo. Porque tem gringo muito bom, mas tem gringo ruim pra caralho, hein, gente? Então, de todos os portugueses que nós temos, eu não posso nem falar de Portugal porque eu sou neto de português, não gosto de Portugal. Você é vascaíno de infância? Eu já tenho a cidadania portuguesa, mas, cara, a gente tem, naturalmente, o Jorge Jesus fez um grande trabalho. O Abel teve a oportunidade, nem tinha sido campeão ainda, foi campeão pelo Palmeiras. Está fazendo um excelente trabalho, mas nem todo mundo vai ter o sucesso Eu deles. levantei a estatística já. É? Na estatística dos últimos 7, 8 anos, sei lá. Eu não me lembro, eu levantei essa estatística e publiquei. A cada 10 treinadores estrangeiros, um deu certo. Devagar, né, gente? Não é só... Porque se você pegar no Brasil, a estatística vai ser parecida. Aham, exatamente. Então, se você for considerar... Cuca que ganhou. Não é o treinador ser Exatamente. estrangeiro ou não. É ser bom ou não. Né? Verdade. Não tem Tá nacionalidade. pra fechar com alguém? Tá perto de fechar com Não, alguém? a gente tá sempre sondando, né? Sempre alguém sondando e tal, e a gente tem que analisar muito bem. Depois, graças a Deus, de um bom trabalho que eu fiz no Cuiabá, eu tive a oportunidade, teve Avaí, teve Juventude, eu achei que não era o momento, já que eu também tinha uma oportunidade de ir para o Japão, aí achei melhor esperar um pouquinho mais, e é isso que eu estou fazendo. Talvez Japão, então? Pode ser, mas também possa surgir alguma coisa aqui dentro. Agora Eu fico mesmo. imaginando os jornalistas japoneses falando, não, precisamos de técnico estrangeiro, né? Pô, se for dizer, os técnicos japoneses não dá. Ah, vamos para um outro aí, pro 0-10, meu capitão. Eu quero ver se você é mureteiro agora, Jorginho. Eu vou te dar 2 opções, você escolhe uma. Tá bom. Quero só ver. Vai falar sobre política também, não? Não sei, pode ser que tenha aí, pode ser. Vai ser popular, Não, mas se eu você pode, quiser. não, mas eu não tenho isso não, tá tranquilo. Barcelona ou Real Madrid? Real Madrid. Real Madrid. Próxima. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Cara, são 2 grandes narradores. Eu acho que vai chegar um momento em que Luiz Roberto vai naturalmente ultrapassar natural, ali. né? Mas assim, eu acho que o Galvão, ele faz parte do início da minha carreira. Né? É um cara que eu tenho... Os dois eu tenho muito respeito, gosto demais do Luiz, me dou muito bem com ele, de vez em quando a gente se fala. Gritou muito seu nome, Galvão, né? verdade. Próxima. Você prefere esse ano que o seu candidato seja eleito ou você prefere que o Brasil ganhe a Copa? São 2 coisas muito importantes, mas eu quero que o Bolsonaro seja eleito. Mais do que ganhar a Copa? Mais do que ganhar a Copa, porque eu sei que, naturalmente, a Copa é muito importante para nós brasileiros, nós treinadores, quem vive do futebol, mas eu não quero de jeito nenhum que a esquerda volte. Eu sou família, cristão, gosto de coisas sérias, gosto de trabalho e eu quero a direita, não. Próxima. Jorge Jesus ou Tite, quem você prefere? Tite, pô. Próxima. Luiz Fabiano ou França, quem foi melhor? Isso é difícil, hein? Os dois, joguei com os dois, grandes jogadores. Eu acho esse cara aqui extremamente subvalorizado por ele ser tímido. É verdade. Porque jogava pra E cacete. mais calado, mais na dele. Já o Luiz já é meio falava um louquinho, pouquinho né? mais, mas eu acho que o Luiz foi mais longe. Uma Copa do Mundo, né? Eu acho que ele foi mais jogador. Próxima. Bolsonaro ou Lula? Temos essa pergunta ou não precisamos? Bolsonaro, mito. Próxima. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. O Messi é mais genial, mas o outro, ele superou todas as expectativas, ele é mais atleta. E como eu falei sobre isso, né?
Eu cheguei onde eu cheguei porque eu fui um atleta. Eu acho que ele chegou onde ele chegou porque ele, além de ter muita qualidade, ele é um atleta nato. Essa não tá aí, mas eu preciso fazer essa provocação pelo Renato Gaúcho ou Cristiano Ronaldo? Porque diz o Renato que ele foi melhor. Jogou muito, cara. O Renato Gaúcho jogou muito. Mas a questão é que ele não teve o sucesso que o Cristiano Ronaldo teve, né? Fica difícil, né? Até mesmo ele da Europa, ele aqui, ele foi campeão do mundo pelo Grêmio. Mas é que quando ele jogava aqui, o aqui era a Europa, né? É isso, né? Não, o Renato jogou muito. Mas assim, numa carreira toda... Não, o Cristiano... Realmente o Cristiano. Sacanagem. Com certeza Renato, foi mais jogador. Pode. Próximo. Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos. É mais justo. Próximo. Mais real. E aí? Essa aí é difícil, hein? Não é difícil, não. Não é? Não, pra mim é o baixinho. Todo respeito, naturalmente, ao fenômeno. Joga muito, mas eu acho assim, o atacante, é claro que ele tem todo um conjunto, mas é a área. E pra mim, dentro da área, não tem ninguém melhor do que o Romário. Ele era melhor do que o Romário. Falar em dentro da área, nós estamos com um problema, hein? Que difícil que tá meter a bola pra dentro com 9, hein? Puta merda, tá botando todo mundo... Essa foi a última? Tá, então bota o 0 a 10 aí pra tirar o homem da... Olha aí, Jorge, agora eu quero uma nota de 0 a 10 para as pessoas que vão aparecer naquela tela. Eu até que achei que você ia muretar, mas você não tá muretando. CBF. Eu tenho um excelente relacionamento com a CBF. Às vezes é muito política, às vezes é muito decisiva. 8. Próximo. Rogério Ceni, meu capitão. Para mim, 10, porque junto com o Zico foi os 2 atletas mais profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar juntos. É muito sério. Ele é muito, muito. É o primeiro a chegar, o último a sair, vive o clube. É impressionante, impressionante. Tem um carinho, um respeito por esse cara muito grande. Meu capitão. Próximo. Diego Maradona. Jogava demais, um craque de bola. A gente lamenta muito a forma como... Uma pessoa meio... um cara muito conturbado, né? A vida conturbada, a questão do envolvimento com drogas. Lamentável, porque tinha tudo para ser... Como foi um grande exemplo como atleta, tinha tudo para ser um grande exemplo como um cidadão. Né? Já viu a série dele? Ainda não vi, vou ver. Muito bom. Imagino. Muito legal. Inclusive, você pega um pouco até mais de raiva dele do que... A série é viciante. Próximo. Neymar, com um olhar sedutor para você, Jorginho. Então, eu vou dar um 9 para ele. Joga demais, um cara... Assim, uma qualidade fantástica. Com certeza, o melhor jogador que nós temos hoje na seleção brasileira. Falta esse sabe, só focar naquilo que é o mais importante. Se ele entender isso... Se eu não estou entendendo, que ele já entendeu, mas ele tem que colocar em prática. Eu quero que ele coloque em prática. Deixe qualquer coisa de lado. Por exemplo, às vezes, né, uma coisa minha, de treinador, ele desnecessariamente, ele irrita o adversário. Desnecessário. Por que vai fazer com que o cara dê uma porrada nele? Sabe, fica prendendo a bola. Ele gosta. Toca, faz 2, acabou, dribla. Não há necessidade. Por quê? Porque ele é que pode ser prejudicado. Porque o cara pode machucá-lo. Ele pode ser prejudicado com isso. Então, tem detalhes para ele entender que tem que mudar, para que ele possa realmente assim ser o melhor do mundo. E tem todas as condições e vou torcer por isso. Eu nem quero que ele seja o melhor do mundo, eu quero que ele seja campeão do mundo. Campeão do mundo, isso aí. Dane-se ele ganhar o melhor do mundo. Você acha que um cara, por exemplo, pelos pesos que você dá ao futebol e enfim, cada um, isso é muito pessoal, um cara que tem 5 bolas de ouro, e um cara que não tem a bola de ouro, mas que levanta uma taça do mundo como protagonista, quem termina maior? De uma forma geral, no mundo, o cara que levanta que levanta a taça. Aí, Neymar, tua chance, Neymar. Aí. São 7 jogos para superar o Messi e o Cristiano. Próxima. Nelson Piquet. Nelson Piquet, pô. Fã dele, 10 para ele também. Senna ou Piquet? Os 2, cara, assim, é difícil, falar Senna ou Piquet, mas assim, porque esse aí também foi um cara, quando o Senna apareceu, ficou deixado de lado, mas é um fenômeno esse cara aí, assim como o Fittipaldi, são os ídolos da gente, a gente não pode nunca esquecer. Você gosta de Fórmula 1, Jorginho? Hã? Você gosta de Fórmula 1?
Assim, já gostei mais porque a gente tinha representantes lá. Não entendo muito, Mas assiste. mas assisto, gosto de assistir. Torce pro Hamilton, pro Verstappen? Torce pro Hamilton ou pro Verstappen hoje? Não, hoje, vou te ser sincero, não torço não. Torço mais pro Hamilton por ele ser simpatizante do futebol brasileiro. Ele é simpatizante de tudo no Brasil. Esse é brasileiro, só não sabe. Próxima. Renato Portaluppi. Também 10, um cara fantástico, um cara que é... Esse cara ajuda muita gente, esse cara ajuda a família, ajuda amigos, pessoas de infância. Só não me ajuda, tá? Porque vim aqui... Mas a gente vai conseguir. Isso aí ele é... Pra tirar esse filho Mas da além puta de disso, Ipanema. um grande... Porra, meu irmão. Imagina, da prainha, Puta que da pariu. areia. Mas assim, um grande jogador, um grande treinador, com sucesso, né? Tá no momento agora, né, de baixo, mas eu tenho certeza que rapidamente ele vai se reerguer. Com certeza. Próximo. Romário. 10 também, baixinho, né, torcendo. Te deve uma, hein? Ele te deve uma, hein? Próximo. Ronaldo. Ronaldo, a mesma coisa, 10, jogou demais também, um cara que superou todas as dificuldades, problema de contusão. Esse joga demais, né? Impressionante. E é um fenômeno hoje em termos de negócios também, né? Próximo. Tite. Só botei coisa pra ele dar nota boa. Então, Facilitei a sua vida. São pessoas que eu gosto muito. 10 também, tá fazendo um excelente trabalho na seleção. A única coisa que eu discordo dele é que ele não gosta do Bolsonaro. Aí eu fico chateado com ele quando fala isso, falar que não vai apresentar. Porque é o seguinte, quem estiver ali, não importa quem esteja. Eu apertei a mão da Dilma, Apertei a mão da Dilma. Fui lá falar com Lula, fazer o quê? Era o presidente na eleito época, democraticamente. Paciência. Mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande, grande treinador, um cara vitorioso, inteligente. Levou um grande amigo para a seleção também, que é o César Sampaio, muito bem, porque levou um ex-atleta que ajuda ele, com certeza, em muitas decisões. E vai trazer esse Hexa para nós. Tem mais um, não? Esse aí é sal de bandeja para você, vai. É isso, é 10, é a camisa dele. Galo, eu tenho uma história muito, muito legal com a família dele, porque o Edu foi um cara muito importante na minha vida, o irmão dele. Você foi conhece? Jogador, foi um dos melhores também da família. E eu ia ser mandado embora no América. Tinha subido da Sub-17, né, para Sub-20, e ele não deixou. Ele falou, não, eu quero ver todo mundo. Aí ele perguntou para mim, garoto, qual é o teu nome? Ele falou, não, meu nome é Jorge, meu apelido é Gigante. Gigante, pô, pequenininho. Ele falou, pô, tá de brincadeira, né? Ele falou assim, você joga de quê? Eu falei, eu jogo de lateral direito e lateral esquerdo, mas se você precisar eu vou de zagueiro também. Ele falou, tá bom, vou te colocar. Aí me colocou de lateral direito, lateral esquerdo, jogou de zagueiro. E de zagueiro. Fui bem nos treinamentos e tal, e eu fiquei no mesmo ano que eu ia ser mandado embora, isso foi em 1982, eu subi com ele pro profissional. Quando ele foi no profissional, no América, o Dudu voltou para casa, teve uns problemas de família, ele assumiu o profissional do América e ele me levou para o América com 3 rodadas no profissional, mudou minha vida completamente. Anos depois ele me levou para o Kashima, financeiramente mudou minha vida também. Então, e claro que com o ok do Zico, o Zico era o nosso diretor executivo lá do Kashima. Então é uma família que eu tenho um amor muito grande. Edu é um pai para mim e o Zico é um titi. Quem não gosta do Zico, boa pessoa não é, né? Verdade. Gente, ele é muito gente boa. Jorginho. Prazer, meu irmão. Obrigado por ter vindo aqui. Legal. E acima de tudo pelo título memorável que você fez parte, Valeu. pela Prazer, alegria prazer. sem fim que você me deu em 94. Valeu. Sempre agradeço os jogadores de 94 que falam que vocês não têm ideia da alegria que foi aquilo para nós, e vou agradecer os de 2022 um dia. Se Deus Quem quiser. sabe. Gente, Legal. Obrigado, foi uma honra receber o Jorginho aqui. Prazerzão. Tamo junto, Muito bom. Estúdio Century. Obrigado pela estrutura, por todo o suporte, apesar do Maurício. E a gente volta a qualquer momento com... Eu não sei qual que vai ser a ordem dos entrevistados. Vanessa Ritt já está aqui. Será que ela vai ser a próxima depois dele? Não sei, depende muito do slot. Mas fica aí ligado, é que vai aparecer nas entrevistas aí. Beijo, tchau.